Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as Escrituras, a palavra do Senhor em livro de Números, quarto livro da Bíblia, o livro de Números, capítulo 11. Nós vamos ler duas passagens, uma em Números, uma em 1 Coríntios. Números, capítulo 11, e depois vamos, em seguida, ler uma segunda passagem em 1 Coríntios 3. Mas vamos para Números 11 primeiro, Números 11, verso 25. Alguém talvez esteja se perguntando, número 11, mas número 11 de quê? Não, é o livro de Números, capítulo 11, tá, irmãos? Números 11, verso 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista de autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Vou ler isso de novo. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Agora vamos para 1 Coríntios capítulo 3. Nós vemos aqui o desejo de Moisés, né? Quem dera o Senhor pusesse o seu Espírito sobre todos nós, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Até aqui, irmãos. Senhor, nosso Deus, essa é a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Fala conosco em cada coração, Senhor. Em cada coração, Senhor, esteja semeando a Tua palavra, produzindo frutos, transformando o nosso viver, para que o nosso viver seja mais e mais pautado pelas realidades espirituais da Tua palavra. Que a gente não viva apenas no natural, Senhor, mas alimente o nosso espírito, vivifica nossas almas, Pai, e nos fortalece. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrar nesses dois trechos bíblicos que nós lemos, o que é a igreja? Né? A igreja é onde nós estamos. Ok, mas em termos de realidade espiritual, né? Nós estamos aqui numa edificação onde cultuamos ao Senhor. O que é a igreja? A igreja, primeiro, antes de qualquer coisa, algumas pessoas dizem, não, mas quem inventou a igreja são os pastores, inventaram a igreja para ganhar dinheiro. Ou alguém pseudo-intelectual fala, não, foi o imperador Constantino, romano, que criou a igreja. Sempre tem alguém culpando Constantino, não sei que moda é essa, né? Então, às vezes as pessoas inventam isso, criam da cabeça. E o que é a igreja? A igreja, você procurar por essa palavra no Novo Testamento, foi primeiro mencionado no Novo Testamento por Paulo, não, por Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, né, falando com Pedro, lá em Mateus 16, ele fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que vai edificar a igreja? Jesus. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja só, se você está só e vem o inferno contra você, você está em apuros. Agora, se você está na igreja, servindo ao Senhor, Jesus já fala, não vai prevalecer contra a sua vida. Amém. Não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque na coletividade, na reunião dos santos, o diabo não tem poder contra nós. Jesus disse que é ele que garantia isso. A igreja também é chamada como corpo de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 1 diz que Jesus é o cabeça e o corpo é a igreja de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então você fala, onde está Jesus na terra? Jesus continua agindo? Continua agindo. Ele mesmo falou, se chamou, se nomeou de corpo, a igreja de corpo de Cristo. Nós vemos também outra passagem falando sobre a igreja. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a vida por ela. Jesus deu a vida pela igreja. Então a igreja não é invenção de nenhum ser humano. É invenção de Jesus, que vai edificá-la, que deu a sua vida por ela e que a ama a tal ponto de dar a vida por ela. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então a igreja é do Deus vivo. Lá em Efésios 3,
Só deixando claro aqui para nós, o que é a igreja? Lá em Efésios 3,10 diz assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, ou seja, através da igreja, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Então, como é que a sabedoria de Deus, não de nenhum ser humano, mas como é que a sabedoria de Deus é revelada ao ser humano? Mediante a igreja. Então, Jesus edifica a igreja é o corpo de Cristo, ele entregou a sua vida por ela, a ama e usa ela para revelar a sabedoria de Deus ao ser humano. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E é por isso, deve buscar o Senhor na igreja. A palavra igreja no Novo Testamento vem do grego eclésia, que significa assembleia, reunião. Então é a reunião dos santos, a reunião das pessoas que querem cultuar a Deus e se reúnem para buscar a Deus e adorar a Deus. E quando 2 ou 3 se reúnem, quem se faz presente? Senhor Jesus. Ele fala, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei eu. É bom você cultuar o Senhor sozinho? É bom e deve ser feito. Mas quando se reúne 2 ou 3, Jesus se faz presente e age no meio da igreja. E aí milagres acontecem, vidas são salvas, casamentos são restaurados, vidas são transformadas. Tudo isso acontece. Mas, irmãos, nós vimos aqui em Números capítulo 11 um desejo de Moisés. Deus, na sua misericórdia, derramou o Espírito Santo sobre 70 autoridades. E 2 autoridades não estavam lá na reunião dessas autoridades, 2 pessoas estavam fora e começaram a profetizar. E avisaram Moisés, e Josué fala, Moisés, proíbam eles que eles estão lá, não estão aqui no nosso meio, estão lá fora. E o que Moisés fala? Quem dera todos profetizassem, e quem dera se Deus derramasse o seu Espírito Santo sobre todo o povo. Não só sobre os 70, mas sobre todo o povo. Então, qual que era o desejo de Moisés, irmãos? O desejo de Moisés é que todos fossem cheios do Espírito Santo. Todos conhecessem a Deus de forma pessoal. Em primeira pessoa. Ninguém conhecesse a Deus de ouvir falar. Né? Jó passou por essa experiência. Ele fala para Deus, lá no capítulo 42 do livro de Jó, ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o desejo de Moisés aqui é que isso ocorresse com todos. Todos conhecessem a Deus de forma pessoal. Todos fossem capazes de ouvir a voz de Deus. Todos fossem capazes de entender os mistérios de Deus e poder viver com Deus de uma forma próxima, não de uma forma distante. Né? Você conhecer a Deus não de ouvir falar. Alguém me falou que Deus é assim, assado. Não, é você poder vivenciar isso, experimentar isso. E será que isso é possível, irmãos? Não só é possível, mas deve ser feito. Depois de Números 11, nós lemos 1 Coríntios capítulo 3. E lá dizia, o apóstolo Paulo dizendo, vocês não sabem que vocês aí, cada um de vocês, são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que era o desejo de Moisés? Quem dera Deus derramasse o seu Espírito sobre cada um. E 2000 anos depois, o apóstolo Paulo está dizendo, o Espírito de Deus habita em vós. O desejo de Moisés, 2000 anos atrás, se cumprindo por causa de Cristo. É por isso que Jesus diz, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Então ele foi, morreu na cruz, nos limpou de todo pecado, de toda mancha, para que então o Espírito de Deus pudesse habitar em nós. E o apóstolo Paulo diz, olha, o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Então veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que aqui na igreja, nesse lugar que nós cultuamos, onde 2 ou 3 se reúnem, o Senhor Jesus se faz presente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que o santuário de Deus não se limita aqui a essas 4 paredes. Sou eu e você. Nós somos o santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Aquilo lá que estava acontecendo em Números 11, pessoas profetizando, pessoas tendo experiências reais com Deus, ouvindo a voz de Deus, está disponível para mim e para você. Disponível para mim e para você. Realizações espirituais, vivências espirituais, que não eram possíveis, ou eram limitadas no Antigo Testamento, limitadas para poucas pessoas, profetas, reis, agora, por causa de Cristo Jesus, pelo que Ele conquistou na cruz, fica disponível para mim e para você. Vocês não sabiam, o apóstolo Paulo fala, né, de uma forma até interessante, vocês não sabiam, e eu falo isso para vocês não sabiam que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, irmãos, literalmente, templo de Deus é você. É você. Essa mensagem eu achei interessante, no grupo do WhatsApp, uma pessoa falou, eu preciso de muita ajuda para buscar Deus diariamente.
E nós precisamos buscar Deus diariamente, porque você é um templo do Espírito Santo. As portas deste edifício são fechadas, né? Amanhã, por exemplo, vai estar fechado. Mas as portas do seu coração não podem se fechar para a presença de Deus. Você tem que continuar buscando ao Senhor. O domingo é um dia de nós nos reunirmos como eclésia, como uma reunião, como uma assembleia, com o povo reunido para cultuar o Senhor. Mas o seu culto a Deus não pode parar, meu irmão. Não pode. Lá em Levítico diz que o fogo do altar tem que ser permanente. Você tem que continuar na presença do Senhor. Você é templo do Espírito Santo, e nesse templo, que sou eu e você, tem que ter culto todos os dias. Deus tem que ser cultuado todos os dias, irmãos, na sua vida. Eu li um tempo atrás em algum livro, eu leio vários, eu não sei onde que eu li isso, mas uma pessoa comentando em fala de tristeza. É muito bom ir para a igreja no domingo, o problema é que na vida de todo cristão tem uma segunda-feira. O domingo é aquela alegria, eu vou vencer, eu vou ter vitória, né? Deus está comigo, mas na vida de todo cristão tem uma segunda-feira. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, eu confesso que na hora que eu li eu não entendi. Essa pessoa, ela acabou se afastando do Evangelho, é um testemunho, um testemunho, né? Ele contando a vida dele. Mas na hora que ele falou isso eu não entendi mesmo. Aí depois eu fiquei pensando, não, é porque a pessoa ela se enche de Deus no domingo e na segunda-feira, toda aquela empolgação, todo aquele entusiasmo, a pessoa deixa aquilo escorrer do coração, deixa perder aquela vida com Deus. O domingo aqui, irmãos, é para nós buscarmos o Senhor, mas você tem que ter vida com Deus. De segunda a sábado, e domingo, claro, mas você tem que ter vida com Deus, porque você é um santuário do Espírito Santo. Você tem Deus dentro de você, você precisa cultuar a esse Senhor que está na sua vida. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. De novo, o apóstolo Paulo dizendo, vocês são santuário do Espírito Santo. E vocês precisam glorificar a Deus com o seu corpo, com a sua vida. É importante isso. Repita comigo, irmãos. Eu estou no templo. Eu estou no templo. De novo, eu estou no templo. Eu estou no templo. E você está no templo? Tá, né? Nesse edifício aqui, claro, que é a igreja, é a reunião dos santos, mas você também está num templo que é você. Você foi comprado por um alto preço. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, né? Isso não é uma decisão banal, irmãos. Você está realmente entregando algo nas mãos de outra pessoa e aquilo não é mais seu. Você entrega a vida a Jesus, entregou. Jesus, agora me dá de volta. Ele vai falar, não vou te dar de volta, não. Estou brincando, ele pode até devolver. Infelizmente, ele pode até devolver. Mas você entrega a vida para Jesus e essa vida que você dá para ele foi comprada com alto preço. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês não são mais de si mesmos, vocês se tornaram santuário do Deus vivo. Olha a responsabilidade, irmãos. Oh, meu Deus, o pastor tem tanta responsabilidade de conduzir uma igreja, né? Estar à frente de um povo, é uma responsabilidade imensa. Mas não pensa que você está longe dessa não, irmãos, porque você é um templo. Você é um santuário do Espírito Santo. E você precisa cuidar desse templo. Assim como o pastor tem que ter muita sabedoria nas decisões que toma à frente da igreja, precisa ter sabedoria que em tudo que ocorre, tudo que ele tem que fazer, a mensagem que tem que trazer, as escrituras que ele tem que ler, os livros que ele tem que ler, os louvores que devem ser preparados pela equipe de louvor, você também, como um santuário de Deus, também tem que preparar isso. A mensagem, os livros que você lê, as músicas que você ouve, você é um templo do Espírito Santo. E o que você está fazendo com esse templo e por esse templo? Se esse templo aqui não for mantido, vai criar teia de aranha, né? Os bancos vão gastar, vão parar de funcionar as coisas aqui. Precisa ser mantido. E esse templo que é você precisa ser mantido. Precisa ser edificado, precisa ser cuidado para a glória de Deus. Algumas páginas para frente, irmão. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? De novo, irmãos. Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Repita comigo, irmãos. Eu estou no templo. Eu estou no templo. E eu quero que você vá mudando sua mentalidade. Que você não fale, eu estou no templo porque você está nesse prédio. Quero que você comece colocando essas escrituras na sua cabeça. Eu estou no templo porque eu sou o templo.
Eu sou o santuário do Deus vivo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Com essa consciência, irmãos, repita. Eu estou no templo. Pense em você. Eu estou no templo. Que maravilha, né, irmãos? Ontem, quando nós fomos sair aqui do culto dos jovens, que, aliás, foi uma maravilha. Foi muito bom o culto ontem. Nós saímos, alguém passou ali, eu achei interessante, escreveu com giz, ali, bem grande, ali na calçada. Atenção! Deus está morto? Em um ponto de interrogação. Eu achei bom, né, que não foi uma afirmação, né, pelo menos colocou um ponto de interrogação. Deus está morto? Um ponto de interrogação. Eu achei impressionante, porque será que a pessoa estava passando com giz pela rua? Ah, vou escrever. Onde a pessoa arrumou esse giz, né? Mas aí, irmãos, uma pessoa do mundo pode ter essa dúvida. Né? Ah, será que Deus está morto? Não está? Eu não sei, né? Ainda não conheci ele, né? Não tive experiências, mas um cristão não tem direito de ter essa dúvida, irmãos. Um cristão tem que ter a convicção de que Deus está vivo. Porque ele sente a presença de Deus, porque ele, como santuário do Espírito Santo, tem desenvolvido um relacionamento com Deus e tem visto Deus operar em sua vida. Seja com milagres, seja com ações pequenas que Deus faz, respondendo nossas orações, seja sentindo a presença de Deus no louvor. É por isso que é tão importante, irmão, você chegar cedo, participar da oração, da leitura do salmo, da oração e do louvor. Que nesse momento você sente a presença de Deus. Sente a presença. Tem uma pessoa que está aqui, eu nem vou falar aqui, mas ela falou que, contou isso para mim, para minha esposa, que um parente tinha convidado ela para vir à igreja, a igreja era aqui em cima ainda, e ela, quando estava vindo, ela não sabia o que esperar, não sei se ela já tinha ido a uma igreja evangélica ou não, mas antes de subir as escadas, ela sentiu um negócio, sentiu uma paz, um conforto no coração, e falou, meu Deus, eu acho que realmente tem uma coisa diferente, não tinha nem entrado, estava para subir, tem uma coisa diferente no ar, no ambiente deste lugar. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Ela até riu para mim, se identificou ali. Você tem que sentir isso, irmãos. Tem que sentir a presença de Deus. Tem que buscar ser templo do Espírito Santo. E viver isso a cada dia da sua vida. Deus está morto, você tem que nem titubear, falar, ele não está morto. Eu falei com ele hoje, eu senti a presença dele hoje, ele está vivo, ele é real. Eu creio nessas escrituras, não é porque apenas está escrito, mas essa palavra é viva na minha vida. Eu conheço esse Deus aqui. É como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu conheço ele. Repita comigo, irmãos. Eu estou no templo. Pense na sua vida. Eu estou no templo. Efésios capítulo 2, irmãos. Eu estou no templo e a presença aqui está. Efésios capítulo 2, glórias a ti, Senhor. Sonhos de Moisés, Deus fez questão de realizar. Porque era sonho de Deus. Que nós tivéssemos esse contato com a pessoa do Espírito Santo. Esse contato com Deus, irmãos. Efésios 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Santuário, morada, templo do Espírito Santo. Nós não tem nada melhor que isso. Nada melhor do que sentir a presença de Deus. E Deus nos dá esse privilégio de termos contato com Ele como família. Ele nos chamou aqui de família de Deus. Uma família tem contato, uma família conversa, uma família tem o outro perto. Repita comigo, irmãos. Eu estou no templo. Eu estou no templo. E o grande desafio, irmãos, para mim e para você, é quando você sair porta fora, lembrar de dizer isso. Eu continuo no templo. Você está no templo aqui, o edifício, na igreja, a eclésia, a reunião, mas quando você sair fora, o santuário de Deus continua contigo. Você continua no templo, você continua como morada de Deus. Se nós vivermos, irmãos, com isso na nossa mente, se nós vivermos com isso na nossa mente, meu irmão, que diferença. Que diferença. Irmãos, o que não pode acontecer neste templo aqui, físico? É o que também não pode acontecer na sua vida. O que não pode, moralmente falando, acontecer nessa igreja, não pode acontecer na sua vida como templo do Espírito Santo. Veja, eu estou falando moralmente. O que não pode ocorrer moralmente aqui, não pode ocorrer na sua vida. Por quê? Porque, obviamente, aqui, por exemplo, a gente não pode lanchar dentro desse templo, porque é consagrado, não é para isso.
E claro que você deve lanchar como o templo do Espírito Santo, você deve lanchar e cuidar do seu corpo. Por isso que eu estou falando, o que não pode ocorrer moralmente neste lugar também não pode ocorrer moralmente na sua vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque todo mundo tem uma consciência de sagrado quando entra neste lugar. Ninguém aqui vai soltar um palavrão, ninguém aqui vai xingar uma pessoa, descaradamente dar um grito ali xingando uma pessoa, soltando um palavrão. Porque nós temos consciência de que aqui foi um lugar reservado, consagrado, então nós temos essa consciência de um ambiente sagrado. Mas o que nós lemos aqui? Que vocês são santuário de Deus e que o templo de Deus é sagrado. Ele falou essa questão de ser sagrado em relação a mim e a você. Imagina se levarmos para a nossa vida de templo do Espírito Santo. Isso, essa consciência de sagrado, que nós não podemos, o que não pode ocorrer moralmente aqui, não pode ocorrer na sua vida. Não pode namorar na igreja, mas pode lá fora. Por isso que eu estou falando. Moralmente, o que não pode moralmente, aqui não pode na sua vida. Namorar é bom, desejável e deve ser feito. É só porque aqui não é o lugar para isso. Né? Deve ser feito no lar e em outros lugares. Mas moralmente, o que não pode ocorrer nesse tempo físico, não pode ocorrer na sua vida, irmãos. Amém. Não pode. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, aqui na igreja, a gente não coloca a nossa mente em certas coisas impuras, em certos pecados, em certas coisas. Porque eu estou no santuário, eu estou no templo. E é essa consciência que você tem que levar lá para fora. Que lá fora você continua no templo, continua sendo morada de Deus, e os mesmos pensamentos que você evita enquanto está aqui dentro, porque você tem consciência de sagrado, porque você está olhando essa cruz, porque você sabe que a palavra de Deus é pregada aqui, leve isso lá para fora, porque você foi comprado por um alto preço. O pastor Wagner falou hoje de manhã algo lindo. A gente não pode brincar de cristianismo, irmãos, porque foi pago a nossa vida com sangue. Então nós temos que levar essa consciência lá para fora. Continuamos no ambiente sagrado, porque eu sou sagrado. Eu fui entregue para Jesus Cristo. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Da mesma forma, a gente não pode ofender uma pessoa, irmãos. C.S. Lewis dizia, depois da Santa Ceia e do batismo, dos sacramentos, depois da Santa Ceia e do batismo, as coisas visíveis mais a coisa visível mais sagrada que você tem é a pessoa ao seu lado. Depois da Santa Ceia e do batismo, a coisa mais sagrada, visível, é a pessoa do seu lado. Porque a pessoa do seu lado é santuário do Espírito Santo. Vai xingar. Vai xingar essa pessoa? Vai xingar um templo de Deus? Eu não ousaria. E eu acho que nós não deveríamos. Se nós levarmos essa consciência, irmãos, nós somos santuário do Espírito Santo. Como a gente precisa cultivar isso, irmãos. Eu recebi uma mensagem há um tempo atrás, eu achei muito interessante. Eu não sei se ocorreu de verdade, eu acho também que seria até um pouco ousado a pessoa fazer isso, né? Mas não sei se ocorreu ou é apenas uma ilustração. Mas diz que um padre, ele colocou um vídeo, no telão da igreja, por isso que eu acho que talvez seja uma ilustração, ele não deve ter feito isso. Ele colocou um vídeo, a propaganda da Globo, com a Globeleza dançando carnaval e cantando aquela musiquinha, a Globeleza lá, praticamente nua, né? Totalmente nua. E aí todo mundo ficou escandalizado, ficou aquele burburinho, né, na igreja, passando um vídeo de uma mulher pelada, nua, né? Que absurdo o padre fazendo isso, começou aquele burburinho. E o padre falou, por que vocês estão escandalizados? Aí alguém gritou, padre, você está na igreja, o que você está fazendo? Botando isso aí. Aí o padre falou, e por que você coloca isso na sua casa? Por que você põe isso na sua casa? Aqui não pode, na sua casa pode? Que cristianismo, irmãos, nós estamos vivendo? Vamos ser cristãos dentro de 4 paredes? Ou vamos ser templo do Espírito Santo lá fora? Não pode aqui, não pode lá fora. Não pode aqui, não pode em você, irmão, porque você é templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Você precisa cultivar isso. Da mesma forma que começamos a colocar as coisas que apresentam para nós na televisão, na internet, nós não ousaríamos colocar no telão aqui, você também não pode colocar na sua casa, meu irmão. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do templo que é você. Aí você pensa, por que não ocorre... O apóstolo Paulo está falando, santuário de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Por que não ocorre coisas tão maravilhosas como lá em Números 11, as pessoas profetizando, né? Ou às vezes a pessoa falar em línguas, ou acontecer algumas manifestações visíveis do Espírito Santo? Como, irmão, vai acontecer isso? Se a gente está alimentando os nossos olhos, a nossa alma, com esse tipo de podridão. Como Deus pode fazer milagres tremendos, como você pode orar em outras línguas, como você pode entender outras línguas, como você pode profetizar, saber o futuro, Deus te revelar maravilhas nas Escrituras, ou coisas do futuro, ou você colocar a mão numa pessoa, a pessoa levantar curada. Como isso vai acontecer, irmãos?
E nenhuma igreja que colocar Globeleza aconteceria isso. Jamais. E na sua vida não vai acontecer. Se você se alimentar disso. Não pode, irmãos. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, veja, quase ninguém conhece esses capítulos, irmão. Depois chega na sua casa e lê 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Veja o que acontecia em termos espirituais naquela igreja. De orar em línguas, o apóstolo Paulo tinha que corrigir as pessoas, porque tinha gente falando em línguas demais, tinha gente profetizando demais. Ele fala, gente, calma, tem que ter ordem, tem que ter decência, vai devagar. O espírito do profeta está submetido ao seu profeta, porque acontecia tantos sinais e tantas maravilhas, tanta manifestação do poder de Deus, irmãos. Tinha exagero na coisa. Tanto era porque o povo estava se consagrando. Por que nós estamos lendo essa questão de santuário do templo de Deus? Principalmente em 1 Coríntios, em 2 Coríntios. Nós lemos duas em 1 Coríntios, uma em 2 Coríntios e uma em Efésios. O apóstolo Paulo está falando mais para Coríntios, por quê? Porque lá eles estavam realmente, irmãos, se consagrando como o templo do Espírito Santo. Eles estavam vivendo isso. Imagina se nós pudermos viver isso, irmãos. E é um compromisso individual. Você não é o pastor Wagner que vai fazer você ser um crente cheio do Espírito Santo. Não sou eu, não é. A mensagem te ajuda, te dá os instrumentos, te dá os ensinos, mas você precisa colocar isso em prática. Você precisa colocar isso em prática. Primeiro, cortando essas coisas. Pensamentos, palavras impuras, ações impuras e coisas que vêm desse mundo lá de fora, na televisão, na internet, que contaminam a sua mente. O primeiro louvor que nós cantamos aqui, a gente estava cantando, fala comigo, Senhor. Como Deus vai falar conosco com a nossa mente tão suja, irmãos? Tão suja. Ele vai falar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós precisamos escolher, irmãos. O que nós vamos querer ouvir? Se você quiser ouvir Faustão ou outros piores programas que tem, você vai ouvir, mas não vai ouvir Deus. Agora, se você quer ouvir Deus, você não vai ouvir essas coisas. De novo, irmãos, o que não pode ocorrer moralmente nessa igreja, não pode ocorrer na sua vida como santuário do Espírito Santo. Não pode. E outra coisa que não pode acontecer na igreja é esquecer de Deus. Imagina a gente passar um culto aqui todinho, todo um culto, e não falar de Deus. Todo mundo, peraí, mas o pastor não mencionou nem Deus, nem Jesus Cristo, nem Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa errada aqui nesse culto. Da mesma forma, já pensou você passar um dia todo sem conversar com Deus, sem mencionar Deus? Não pode, irmãos. Não pode você passar uma segunda ou uma terça. Mas eu fui na igreja no domingo. Não pode, você tem que trazer a vida de Deus para você todos os dias. Elias, quando apareceu diante do rei Acabe, ele falou, olha, o Senhor, perante a face eu estou. Perante cuja face eu estou. Nós temos que estar diante da face de Deus todos os momentos da nossa vida, irmãos. Todos os momentos, sendo templo do Espírito Santo. Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, está lá em João capítulo 15, eu permanecerei em vocês, e vocês darão muitos frutos. Eu sou a videira. Quem não permanece em mim é como um galho que seca, morre e só serve para ser jogado fora. As pessoas lá fora que não estão se alimentando de Deus, estão secando, morrendo, e só vão servir para ser jogados fora, irmãos. Nós precisamos estar grudados na nossa videira, precisamos nos alimentar de Jesus Cristo e nos enchermos da presença de Deus. Algo que não pode ocorrer no templo, que nós falamos. Não pode ter palavrões, não pode ter xingamentos, não pode ter certas coisas da TV, da internet. E o que precisa haver no templo, irmão? O que precisa haver no templo? É fácil, né? Pelo menos 3 coisas básicas têm que ocorrer em qualquer igreja, né? Que é a palavra de Deus, o louvor, e a oração. E tem tido isso no santuário de Deus, no templo do Espírito Santo que é você? Oração, palavra de Deus e louvor. Tem tido isso na sua vida, meu irmão? Tem que ter. Tem que ter. Nós conhecemos o Salmo 1 que diz, como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, a sua prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Veja, a vida de santuário de Deus é assim. Você meditar na palavra de Deus dia e noite, buscar a Deus dia e noite. Tem que ser assim. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 6, irmãos. Irmãos, a primeira vez que eu li a Bíblia, começando lá de Gênesis, Gênesis é uma maravilha, até metade de Êxodo é uma maravilha, depois fica difícil, para quem já empreendeu essa tarefa, começa a ficar difícil, O finalzinho de Êxodo, a descrição do tabernáculo, Levítico. E aí, irmãos, quando eu estava aqui chegando em Deuteronômio, cheguei em Deuteronômio 6, eu falei, já estou um pouco cansado, eu não sei se eu vou continuar lendo, mas aí eu cheguei em Deuteronômio 6, irmãos, olha só o que está escrito. Deuteronômio 6, verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as suas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Veja só, irmãos. Conversa sobre as Escrituras. Onde você estiver, sentado em casa, em pé, pelo caminho, deitando, levantando. Fala das Escrituras o tempo todo. E aqui fala até se você puder amarrar no seu braço e na sua testa. Os judeus têm esse ritual, né? Eles guardam isso, de colocar uma caixinha aqui com as Escrituras. É o tempo todo, irmão, você precisa estar com a palavra, lendo, levantou, lê a palavra, deitou, o tempo todo, fala isso, e ele fala isso aqui, isso é um princípio para os seus filhos, ensine com persistência aos seus filhos. Seus filhos têm que ver você falando das Escrituras. Né? A gente comenta do presidente, da Dilma, do partido, disso, daquilo, e o seu filho vê você falando das Escrituras, como é que ele vai conhecer as Escrituras se o pai não está falando? Você precisa falar o tempo todo, né? Como santuário do Deus vivo. Assim como uma pessoa entra aqui e vai ouvir a palavra, uma pessoa quando se aproxima de você, que bom se ela puder ouvir a palavra de Deus. Aí você pode pensar, mas eu não gosto de ler. Não tem problema, meu irmão. Hoje em dia tem Bíblia em áudio, né? Você compra narração de Cid Moreira. Aqui eu tenho é de um cantor de ópera, que eu gosto muito, é bem famoso no Brasil, mas não me lembro agora o nome dele, fugiu aqui o nome. No celular aqui eu tenho a Bíblia em áudio. Ouça, irmãos, indo para o trabalho, pegando o metrô, no ônibus, clica ali e ouça. Eu gosto de ouvir uma muito que, 4 capítulos por dia, eu voltando do trabalho eu ouço. É uma maravilha, irmãos. Aquilo alimenta a sua alma. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta atrás. Se você ouve aquela palavra, irmãos, alguma coisa no seu espírito, no seu coração, Deus está tocando, está transformando. E você, mesmo sem perceber, você está se aproximando mais de Deus, está sendo um templo de Deus. Porque a palavra ali está fazendo algo no seu coração, no seu íntimo, que às vezes você não vê. E vai te poupar de muita coisa, vai te dar força. Uma mensagem também que eu vi no WhatsApp esses dias é, a gente é muito preocupado, né, toda hora procurando um carregador de celular, né? Meu celular eu preciso carregar. E da mesma forma, irmãos, a nossa vida espiritual, a gente tem que ter esse cuidado de carregar. Porque o que acontece? Os irmãos vêm no domingo na igreja, fica carregado, né, ouviu a palavra, a oração e tudo, e ao longo da semana vai descarregando, né? E aí quando chega no próximo domingo, a bateria está naquele vermelhinho lá, o celular piscando, estou descarregando. Então já chega nas últimas, já se arrastando. E é por isso que às vezes você não tem vontade de ir para a igreja, porque já está descarregando, irmãos. E não pode ser assim, porque você já chega descarregado, o que o máximo vai acontecer? Vai ser você carregar. Agora, se você já chega aqui ao longo da semana, meditando nas Escrituras, buscando a Deus, você não vai descarregando, descarrega pouco, você já chega aqui com a bateria quase cheia, o que acontece, irmão? Transborda, exatamente. Porque a bateria do celular chega ali no 100%, acabou, não tem como, né? Agora, a nossa, do nosso espírito, não, irmãos. Você chega carregado aqui, é aí que o negócio vai longe, você vai sentir a presença de Deus, você vai estar louvando com todo o coração, o seu coração vai estar cheio, irmãos. É diferente você louvar a Deus com o coração vazio, né? Que começa a encher, né? Aquele carro que vai pegando no tranco, os carros antigos, né? Como é que era? Álcool, que tinha que pisar lá no afogador, né? Como é que era? Eu nem lembro, meu pai que tinha um carro velho lá. Os carros altos dos antigos tinham que pisar no afogador, então tinha que pegar no tranco, né? Então, às vezes é assim, você chega descarregado aqui, o louvor se arrasta, aí você começa a sentir a presença de Deus, vem a palavra, aí quando começou a ficar carregado, assim, energizado, acaba o culto. E aí você, na hora que ia dar um glória a Deus, o pastor diz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A hora que você ia dar o glória a Deus, pastor, segura mais 5 minutinhos que eu já ia dar o glória a Deus. Pois é, irmãos, não pode chegar descarregado, você tem que já chegar já na presença. Eu meditei, eu busquei, Deus falou uma coisa no meu coração, eu senti a presença de Deus aquele dia, já chega carregado. E aí você desfruta mesmo, irmãos. Aí você sente a presença de Deus mesmo. Aí Deus fala contigo, aí você vivencia as coisas espirituais, irmãos. Você vivencia as coisas espirituais. Aqui não é apenas para a gente conhecer, né, o que está escrito aqui no capítulo tal, versículo tal, para você vivenciar e viver isso, sentir Deus perto. Isso que é bom. Teve um certo culto, já tem um bom tempo que aconteceu isso. A minha esposa, né, eu preguei e tal, e minha esposa, depois, no fim do culto, falou, olha, Romulo, essa foi sua melhor pregação. Eu fiquei pensando, será que foi a melhor mesmo? Não, não foi. Foi uma boa, foi muito interessante tudo, mas eu falei, não foi. Não, aí ela falou, insistiu, foi sim, foi a melhor. Aí eu pensei, não. Sabe por que você está achando isso? Porque essa semana você buscou muito a Deus. Aquela semana ela havia buscado muito, ficou lá na presença de Deus, tocando lá o teclado dela, louvando, e aí você chega carregado, irmãos. Já chega na presença. Como é que você não vai desfrutar? Às vezes você entra assim, a pregação não foi boa. Será que não foi boa? Que você estava tão descarregado, tão fraco na presença de Deus, que você não pôde captar as realidades espirituais. Você não pôde viver aquilo que estava, aquele maná que estava sendo derramado, você não teve condições de receber, porque você estava tão descarregado. Agora, se você chega energizado, meu irmão, aí você desfruta mesmo.
É por isso que, além da palavra de Deus, outra coisa que tem que ter em todo o templo, em todo o santuário, é a oração. Nós temos que orar aqui na igreja, temos que interceder, temos que buscar. Mas Jesus falou lá em Mateus 6, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de si, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Então você tem que ter, irmãos, o seu momento com Deus. O seu momento com Deus. Fala, tchau todo mundo, agora é eu e Deus. Você fechar a porta, trancar a porta e falar, agora é eu e Deus. Não precisa ser necessariamente no quarto, né? Pode ser no carro, né? No metrô, onde você estiver, mas naquele momento você fecha o olho, né? Lá no metrô a pessoa acha que você está dormindo, você está falando com Deus. Esse é um momento de oração que você fala com Deus. Tem uma história que um pastor que estava pregando muito, né? Estava sendo muito convocado, um desses avivalistas do século XVIII, não me recordo se foi o George Whitefield, mas ele estava pregando tanto, assim, todos os dias, várias vezes ao dia, às vezes, que ele não estava tendo tempo para orar. E ele, apressado para ir num culto que ele tinha que pregar, pegou o trem e, de repente, o trem enguiçou. E, meu Deus, e o culto? Eu tenho que sair, vou sair correndo, vou ver se eu consigo achar alguém passando um cavalo. E ele queria descer do trem para ir para o culto, só que o trem enguiçou justamente em cima daqueles trilhos suspensos, né, em cima assim, do despenhadeiro. Eu falei, não tem como eu descer aqui. E aí ele, Senhor, faz com que esse trem ande, eu preciso ir lá pregar, vidas precisam ser salvas. E Deus falou no coração, sim, mas eu preciso falar com você. Você não está tendo tempo para mim, está pregando para os outros conversarem comigo, e você não está conversando comigo. Então Deus enguiçou o trem no meio de um despenhadeiro, e falou, agora eu quero que você fale comigo. Será, irmãos, que a gente vai precisar subir num trem, e Deus parar um trem no meio do despenhadeiro, para a gente tomar coragem e conversar com Ele um pouco, falar com Deus um pouco? Vamos fazer isso, irmãos. Vamos ser um templo onde tem palavra, onde tem oração, e por fim, onde tem louvor. Lá em Efésios 5,18 diz, olha, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Mas como? O apóstolo ainda dá o segredo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso é um jeito fácil e gostoso, prazeroso de se encher de Deus. Louvando, põe lá um louvor no seu carro, põe um louvor na sua casa. Eu descobri, não é propaganda, mas da NET, eu acho que do Sky deve ter também. Tem lá um lugarzinho que você põe música, e tem vários canais de música lá. E tem gospel. Aí eu botei lá no gospel lá, e ficou lá tocando louvor lá a tarde toda, eu e a Esther lá, cuidando da Esther, e louvando ao Senhor. E o ambiente muda, irmãos, muda. Você está lá, às vezes, estressado, cansado do trabalho, você põe um louvor e começa aquilo, Senhor, fala comigo, eu escolho Deus. Digo não para o pecado, escolho Deus. Você começa a cantar ali. Mesmo que você não cante, você está passando e está ouvindo coisas lindas, irmãos. Você precisa se encher no seu santuário, precisa ter louvor. Não é apenas aqui dentro, irmão. É lá fora. Põe no seu carro as escrituras, põe no seu carro o seu louvor. Comece a cantar a Deus. Numa música que vem da rádio, uma música que vem da TV, e Deus fala contigo. Às vezes você está com o rádio desligado e está passando uma música que Deus ia falar no seu coração. E você perdeu. Porque não estava buscando Deus. Então nós falamos o tipo de coisa que não deve ter no santuário de Deus, as coisas que devem ter no santuário de Deus. E que tipo de templo nós somos, irmãos? A gente às vezes critica, né, pseudos igrejas aí, critica com razão, que ela tem suas falhas grotescas, mas a gente precisa se criticar também como templo do Espírito Santo. Que tipo de igreja nós estamos sendo, irmãos? Porque a gente critica as igrejas aí fora que estão buscando dinheiro, né? Tudo é dinheiro, né? Vem prosperidade, vem isso, vem... Mas, às vezes, nosso templo aqui, a gente também só está buscando dinheiro. Qual a diferença? Nenhuma. Tudo é correr atrás de prosperidade. Tudo é correr atrás de uma bênção. Na sua vida, como pessoa. E você vai apontar o dedo naquela igreja que está fazendo isso? Então, irmão, vamos olhar para nós e criticar esse templo aqui. Falar, esse templo aqui tem que parar de buscar tantas riquezas. Trabalhe, busque, claro, sem problema. Mas o que é que tem que estar em primeiro lugar? O reino de Deus. Como toda igreja aqui nós dizemos que o Senhor vai te abençoar, que Deus vai te prosperar, que Deus vai abrir as portas, mas isso não pode ser o primeiro lugar, não pode ser o foco, não pode ser o objetivo. Qual que é o objetivo da sua vida? Qual que é o foco da sua vida? Como templo de Deus, como santuário do Deus vivo, esse objetivo está de acordo com o santuário de Deus? Cabe num templo de Deus esse objetivo, esse esforço, essa forma de viver? Deus permanece num lugar assim, irmãos, numa igreja que só busca dinheiro, que às vezes ignora Deus, que louva pouco, que medita pouco nas Escrituras? Deus não permanece. E Ele vai permanecer em nós? Talvez não. Então a gente tem que parar e pensar, se né, em algumas igrejas Deus não entra, porque tem aversão,
a forma que essas igrejas estão conduzindo, também nós temos que pensar em nós. Como estamos conduzindo a nossa vida como templo de Deus, como santuário do Deus vivo. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos. Nós precisamos buscar a Deus. Em outras igrejas vão falar, não, vem aqui, deposita aqui X reais, dá aqui a oferta, o desafio de não sei o quê, e você vai ser abençoado. Nas Escrituras e nessa igreja a gente fala, ore, leia as Escrituras, busque a Deus. Busque ao Senhor. Dá muito mais trabalho, irmãos. Por que essas outras igrejas fazem sucesso? Porque é fácil você pegar, pode ser gastar muito dinheiro, mas é fácil você pegar um montante de dinheiro e botar. Agora, orar, ouvir as Escrituras, cantar e louvar, exige um trabalho, exige um empenho, que às vezes, irmãos, infelizmente eu vejo nos cristãos pouco interesse de fazer isso, de ter esse empenho. E eu vejo Deus olhando isso, irmãos, olhando para mim e para você e vendo, as pessoas não têm interesse. Não tem vontade de buscar, não tem vontade de passar tempo comigo, não tem vontade, isso vai dar trabalho, eu abri aqui e ler, vai dar trabalho. E Deus olha isso, irmãos, a nossa preguiça de às vezes passar um tempo na presença dEle, e é nosso prazer de estar vendo lá a TV, com aquele monte de imundícia, falando com a gente. E como Deus reage, irmãos, diante disso? Né? É difícil, irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Eu achei muito interessante, há muito tempo, eu era ainda adolescente, eu estava buscando a Deus, estava em um fervor, eu fui na igreja da minha avó, que veio hoje de manhã, e lá no meio do culto, o culto foi maravilhoso, e chegou uma irmãzinha para mim, tremendo assim, tremendo, ela falou, olha, irmão, desculpa, eu nem te conheço, mas Deus está me mandando te falar uma coisa, e ela assim, tremendo, assim, nervosa, né? Não queria tentar falar aquilo, mas é que Deus me falou que você precisa buscar mais a Deus. E na hora aquilo assim veio no meu coração, não, mas eu já estou buscando muito a Deus. Eu estou naquele fervor, eu estava novo, indo na igreja com vontade. Não, mas eu já estou buscando muito a Deus. Mas eu pensei, ela está certa. Ela está certa. Quanto mais você busca a Deus, mais você tem que buscar, irmãos. Mais Deus vai te querer perto. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos. Precisamos buscar mais a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Eu não estou sentindo a presença de Deus, não tem acontecido grandes coisas na minha vida. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É simples, irmão. A matemática é simples. Você se aproxima de Deus e Ele vai estar mais perto de você. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos. Precisamos buscar a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15, diz assim, se buscarem ao Senhor, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Eu mencionei num dos estudos do WhatsApp que a gente vê muito, irmãos, acontecendo agora, são ateus práticos. Pessoas que se dizem cristãos, mas que caminham exatamente igual a um ateu. A pessoa não consegue ver uma diferença. São ateus práticos, cristãos professos, mas na prática, no viver do dia a dia, vive exatamente como um ateu. É assim, irmãos, que nós devemos conduzir um templo do Espírito Santo? Um santuário do Senhor? Creio que não. Creio que não. Irmãos, o mundo aí fora está apodrecendo. O mundo aí fora está sendo destruído, literalmente, pelo islamismo, pelas guerras, pelo adultério. Tanto lixo, irmãos, ocorrendo aí fora. E o que os cristãos estão fazendo em relação a isso? Nada. Nós precisamos buscar mais a Deus. Não adianta a gente tentar vencer essas coisas que vêm aí fora esbravejando. Nós precisamos orar. Nós precisamos passar tempo na presença de Deus. Jesus falou que sem Ele nada podemos fazer, irmãos. Nós precisamos dEle. Nós precisamos, como templo do Senhor, viver na presença dEle. Repita comigo, irmãos. Eu estou no templo. Eu estou no templo. Que a gente possa viver, irmãos, como o templo do Senhor. Se a gente quer ver a igreja como era aqui nos tempos dos apóstolos, a igreja primitiva, aquilo acontecer aqui, no nosso meio, antes dessa igreja primitiva surgir, você primeiro precisa ser um cristão como daquela época. Porque aquela igreja primitiva é formada por cristãos que buscavam. Para nós vivermos aquilo, nós precisamos de cristãos que busquem. Cristãos que querem Deus, que buscam a Deus, de segunda a sábado, e chegam carregados aqui, energizados, cheios da presença de Deus. E aí nós vamos ver o mover de Deus, coisas grandes acontecendo. Precisamos, irmãos, voltar a ser chamados de fanáticos. Né? Não como aquele fanático chato que está, né, atormentando uma pessoa, né? Mas fanático nos termos de aquela pessoa está sempre buscando a Deus, está sempre orando, está sempre falando do Senhor. Precisamos voltar a isso, irmãos. Precisamos ser templo do Espírito Santo. Quem quer viver, irmãos, como templo do Espírito Santo? Quem quer colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Eu quero. E se você quer realmente, irmãos, vivenciar isso,
mais da presença de Deus. Quer mais e mais viver como o templo do Espírito Santo. Sair porta fora e continuar lembrando, eu estou no templo, eu continuo no templo, eu continuo como morada do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso, irmãos.